Capítulo 2. Delineamento inteiramente casualizado e análise de variância. Introdução. Depois de compreender os fundamentos da experimentação agrícola, é hora de conhecer o primeiro delineamento experimental estudado na biometria, o delineamento inteiramente casualizado, conhecido pela sigla DIC. Esse delineamento é considerado o mais simples entre todos os delineamentos experimentais utilizados na pesquisa agrícola. Apesar da simplicidade, ele desempenha um papel extremamente importante, porque permite compreender os conceitos fundamentais da análise estatística experimental. Muitos dos princípios utilizados em delineamentos mais complexos surgem inicialmente no DIC. Por esse motivo, seu estudo é indispensável para qualquer estudante de agronomia. Antes de entender como funciona o DIC, precisamos recordar um conceito importante. Todo experimento possui variabilidade. Mesmo quando dois tratamentos recebem exatamente as mesmas condições de cultivo, dificilmente produzirão resultados idênticos. Pequenas diferenças sempre existirão devido a fatores naturais do ambiente e aos próprios organismos vivos envolvidos no estudo. O desafio da estatística experimental consiste justamente em separar aquilo que é efeito real do tratamento daquilo que é apenas consequência da variabilidade natural. É exatamente para isso que serve o delineamento inteiramente casualizado. O que é o delineamento inteiramente casualizado? O delineamento inteiramente casualizado é um delineamento experimental no qual os tratamentos são distribuídos aleatoriamente entre as unidades experimentais. A palavra-chave aqui é casualização. Nenhum tratamento possui posição privilegiada dentro do experimento. Todas as parcelas possuem a mesma probabilidade de receber qualquer tratamento. Imagine que um pesquisador possua 20 vasos idênticos em uma casa de vegetação e deseje testar 4 tratamentos diferentes. Cada tratamento será aplicado em 5 vasos. A distribuição dos tratamentos não será feita seguindo uma ordem específica. Em vez disso, será realizado um sorteio. O tratamento A poderá ficar no primeiro vaso, no 10º ou no 20º. O mesmo vale para os demais tratamentos. Essa distribuição aleatória ajuda a evitar que diferenças ambientais favoreçam algum tratamento de forma involuntária. Quando o DIC deve ser utilizado? Uma das características mais importantes do DIC é sua exigência de homogeneidade experimental. Isso significa que ele funciona melhor quando todas as unidades experimentais são muito semelhantes entre si. Por exemplo, experimentos em laboratório, ensaios em estufa, estudos em casa de vegetação, testes com vasos, experimentos em câmaras de crescimento. Nesses ambientes, as condições costumam ser bastante uniformes. A temperatura é controlada, a luminosidade é semelhante, a irrigação é padronizada. Consequentemente, a variabilidade ambiental tende a ser pequena. Em situações como essas, o DIC apresenta excelente desempenho. Por outro lado, experimentos de campo geralmente apresentam maior heterogeneidade. Diferenças de fertilidade, relevo, textura do solo e disponibilidade de água podem gerar grande variabilidade. Nesses casos, outros delineamentos costumam ser mais adequados. Vantagens do DIC. O delineamento inteiramente casualizado apresenta diversas vantagens. A primeira delas é a simplicidade. Seu planejamento é relativamente fácil e sua implementação demanda pouco esforço operacional. Além disso, a análise estatística também é mais simples quando comparada a delineamentos mais complexos. Outra vantagem importante é a flexibilidade. O pesquisador pode trabalhar com diferentes números de tratamentos e repetições sem grandes restrições. Isso torna o DI bastante versátil para diversos tipos de pesquisa. Também existe uma vantagem relacionada ao aproveitamento dos graus de liberdade. Como não há necessidade de estimar efeitos de blocos ou outras estruturas experimentais, uma quantidade maior de informação fica disponível para estimar o erro experimental. Limitações do DIC. Apesar das vantagens, o DIC também possui limitações importantes. Sua principal fraqueza é a sensibilidade à heterogeneidade ambiental. Quando existe grande variabilidade entre as unidades experimentais, essa variabilidade passa a compor o erro experimental. Quanto maior o erro experimental, mais difícil se torna detectar diferenças entre tratamentos. Imagine um experimento de campo realizado em uma área extremamente heterogênea. Mesmo que um tratamento seja superior aos demais, o excesso de variabilidade ambiental pode mascarar essa diferença. Nesse caso, a análise estatística pode indicar que não existe diferença significativa, mesmo quando ela realmente existe.
Por isso, o DIC não deve ser utilizado apenas por ser simples. A escolha do delineamento deve sempre considerar as características do ambiente experimental. O modelo estatístico do DIC. Todo delineamento experimental possui um modelo matemático que descreve o comportamento dos dados. Embora a fórmula possa parecer intimidadora à primeira vista, seu significado é bastante intuitivo. Em termos simples, qualquer observação realizada em um experimento pode ser dividida em 3 componentes. O primeiro componente é a média geral. O segundo componente é o efeito do tratamento. O terceiro componente é o erro experimental. Podemos imaginar a seguinte situação. Suponha que a produtividade média geral do experimento seja de 8 toneladas por hectare. Um determinado tratamento pode aumentar essa produtividade em 500 quilos por hectare. Além disso, existe uma parcela de variabilidade aleatória associada ao erro experimental. O resultado observado será a soma desses componentes. Essa lógica constitui a base da análise estatística utilizada no DIC. O que é a análise de variância? Depois de coletar os dados do experimento, surge uma pergunta fundamental. As diferenças observadas entre os tratamentos são reais ou ocorreram apenas por acaso? Para responder essa questão, utilizamos a análise de variância, conhecida mundialmente pela sigla ANOVA. A ANOVA foi desenvolvida por Ronald Fisher, considerado um dos maiores nomes da estatística moderna. Seu objetivo é comparar médias de tratamentos de forma científica. A ideia central da ANOVA é relativamente simples. Ela procura dividir toda a variabilidade observada no experimento em 2 partes. A primeira parte é aquela causada pelos tratamentos. A segunda parte é aquela causada pelo erro experimental. Se a variabilidade associada aos tratamentos for muito maior que a variabilidade associada ao erro, existe forte evidência de que os tratamentos realmente diferem entre si. Caso contrário, as diferenças observadas podem ser apenas consequência do acaso. As hipóteses da ANOVA. Toda análise estatística começa com hipóteses. Na ANOVA existem 2 hipóteses fundamentais. A hipótese nula afirma que todos os tratamentos possuem a mesma média. Em outras palavras, ela assume que os tratamentos não exercem efeitos sobre a variável estudada. Já a hipótese alternativa afirma que pelo menos uma média é diferente das demais. Observe um detalhe importante. A hipótese alternativa não afirma qual tratamento é diferente. Ela apenas indica que existe alguma diferença dentro do conjunto analisado. Descobrir exatamente quais tratamentos diferem será tarefa dos testes de comparação de médias, estudados no próximo capítulo. O teste F-ANOVA utiliza uma estatística conhecida como teste F. Esse teste compara 2 fontes de variabilidade, a variabilidade entre tratamentos e a variabilidade dentro dos tratamentos, que representa o erro experimental. Quando os tratamentos apresentam um comportamento muito diferente, o valor de F tende a ser elevado. Quando os tratamentos são semelhantes, o valor de F tende a ser baixo. Após calcular esse valor, ele é comparado com um valor crítico obtido em tabelas estatísticas. Se o valor calculado for maior que o valor crítico, rejeitamos a hipótese nula. Isso significa que existe diferença significativa entre os tratamentos. Caso contrário, concluímos que não existe evidência suficiente para afirmar que os tratamentos diferem. O coeficiente de variação. Além do teste F, existe outra informação extremamente importante na análise de um experimento. Trata-se do coeficiente de variação, conhecido pela sigla CV. O coeficiente de variação mede a magnitude do erro experimental em relação à média observada. Em termos práticos, ele indica o grau de precisão do experimento. Valores baixos de CV normalmente indicam boa precisão experimental. Valores elevados sugerem maior variabilidade e menor precisão. Entretanto, não existe um valor universal que determine se um CV é bom ou ruim. A interpretação depende da variável estudada. Em experimentos envolvendo produtividade agrícola, por exemplo, um CV de 10% costuma indicar excelente precisão. Já em estudos envolvendo contagem de insetos ou incidência de doenças, valores maiores podem ser perfeitamente aceitáveis. Por isso, o coeficiente de variação deve sempre ser interpretado considerando o contexto do experimento. Nash, exemplo prático. Imagine um experimento avaliando 4 doses de nitrogênio em milho. Após a colheita, foram obtidas as seguintes produtividades médias. Tratamento A, 7.800 kg. Tratamento B, 8.200 kg. Tratamento C, 9.100 kg. Tratamento D, 8.400 kg.
Visualmente, o tratamento C parece superior aos demais. Entretanto, não podemos tirar conclusões apenas observando as médias. É necessário aplicar a ANOVA. Suponha que a análise produza um valor de F significativo. Nesse caso, concluímos que existe diferença entre os tratamentos. Porém, ainda não sabemos quais tratamentos diferem. Para responder essa pergunta, serão necessários os testes de comparação de médias, que constituem o tema do próximo capítulo. Conclusão do capítulo. O delineamento inteiramente casualizado representa o ponto de partida para o estudo da experimentação agrícola. Sua simplicidade permite compreender conceitos fundamentais que serão utilizados em todos os delineamentos estudados posteriormente. Neste capítulo, aprendemos que o DC é mais adequado para ambientes homogêneos, nos quais as unidades experimentais apresentam características semelhantes. Também vimos que a análise dos resultados é realizada por meio da análise de variância, cuja função é verificar se as diferenças observadas entre os tratamentos são reais ou apenas consequência da variabilidade natural do experimento. Por fim, conhecemos o teste F e o coeficiente de variação, duas ferramentas essenciais para interpretar a qualidade e os resultados de um experimento agrícola. No próximo capítulo, aprenderemos como identificar exatamente quais tratamentos diferem entre si por meio dos testes de comparação de médias.